Graças e paz, nós vamos aqui dar mais uma contribuição, agora tratando dentro dessa temática, trazendo algumas dicas importantes sobre a formatação em trabalhos acadêmicos. E hoje, tratando aí sobre o fichamento, como é importante o fichamento. Vou dar aqui algumas pinceladas sobre o fichamento, certo? Então, o que vem a ser os seus tipos e para que serve o fichamento. Quem é que lembra desse modelo de fichamento antigo aí? Ainda existe ainda esses modelos onde era feito manuscrito, né? Onde era feito à mão. E é uma técnica de, vamos dizer assim, de se apropriar do conhecimento do seu objeto de pesquisa, escrevendo, fazendo anotações, registro. Então, isso há décadas atrás era muito utilizado e alguns ainda utilizam hoje. Mas hoje, devido ao uso da tecnologia, dos softwares, né, de edição, eu particularmente digito muito, né? Então não preciso mais desse fichariozinho assim em folha, certo? Mas é uma prática boa para se apropriar, para internalizar, assimilar o conhecimento. Matos, em 2020, diz que fichamento é uma técnica utilizada no meio acadêmico para fazer anotações de ideias chaves ou ideias núcleos de um texto, né, de um livro. Então, a técnica de transcrição de informações que você busca em determinado documento científico. Então, é isso, o fichamento. Então, essa técnica de registro. Para que serve o fichamento? O nome já está dizendo, o fichamento é uma técnica de formatar um texto. Né? Você está lá lendo um livro, por exemplo, um livro como esse aqui, e aí você quer estar lendo o livro e quer fazer um fichamento, sei lá, de uma citação, de um determinado livro ou do próprio livro, né, o livro texto, você quer fazer uma citação, no caso vai ser uma citação bibliográfica do livro, ou partes do livro, ou partes do capítulo. Então essa técnica de formatar, de você extrair, de você registrar, isso é muito bom mesmo, porque você se apropria de verdade do conhecimento através do fichamento. Então, para que serve? Ele serve justamente para fazer essa formatação. Vamos adiante. Destacando aqui outros elementos importantes. Serve para selecionar, sistematizar. Nós podemos ver isso também. Registrar, organizar o que é essencial numa obra, num livro, num artigo científico e por aí vai. Então ele tem essa finalidade, ele tem outras, mas no geral é para você fazer registro, você guardar e depois fazer, lançar mão daquela ideia que talvez você não lembre mais. Aí está tudo fichado, está tudo organizado, sistematizado da forma como você quer. Quais são os tipos de fichamentos? Existem vários tipos de fichamento, vou destacar apenas três aqui. O fichamento de citação, certo? Nós vamos ver exemplos aí. O fichamento bibliográfico, uma obra aqui como essa, por exemplo, de livros, de dissertação, de artigos. Então, bibliográfico, né? Citação de resumo, de texto, certo? Interessante. Então, citação CBR, ó, grafa aí esse mnemônico, CBR. Então, o fichamento pode ser de citação, bibliográfico, um livro, de resumo, certo? E qualquer documento que você tenha. Então, destaque. Tem outros tipos de fichamento, mas no geral é esses daí. Alguns tipos de fichamento. Fichamento e citação, como eu disse, organizam-se frases mais importantes que você observa num determinado livro, num determinado material, e aí você quer fazer a sua citação. Como eu citei aqui, tem vários livros aqui, eu quero fazer uma citação aqui desse livro, certo? Esse livro aqui, Educação Matemática, ou esse livro aqui ó,
que eu fiz algumas citações dele, a parte teológica, ou não, certo? Ou eu quero fazer uma citação de qualquer material diverso. Então, eu quero organizar isso de uma maneira que fique mais acessível. Então, pego uma frase, uma ideia que eu achei importante de um texto lido e transcrevendo entre aspas. Né? Já o fichamento bibliográfico busca ideias para serem colocadas e expressadas por meio de uma opinião ou até um pensamento que você, sei lá, você está caminhando e aí aflora na sua mente uma ideia, aí você ficha, você organiza, certo? De um livro que você lembrou, certo? Ou de um livro que você está lendo, ou de opiniões pessoais, etc. Fichamento e resumo são registros das principais ideias de um texto, mas com palavras e opiniões próprias, certo? Colocadas também como citações. Então, essas formas de fichamento, citação bibliográfica, de resumo, é muito importante e isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais, se aproprie do texto com mais legitimidade, com mais segurança, solidez cognitiva, né? Vamos dizer dessa forma. Exemplo de fichamento de citação. Olha só, peguei essa obra aqui, essa obra Ética Cristã, né? Opções e questões contemporâneas, que eu coloquei o O aqui, mas na verdade Ética Cristã. E aí essa obra aqui é no cabeça, o título, aqui nós temos aqui a referência aqui de Gaslin, Norman Gaslin, né? Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas, segunda edição, São Paulo, Vida Nova, 2010. Então aqui você faz esse espaçozinho. Tem vários modelos, né? Mas eu coloquei esse modelo aqui, certo? De como fazer citações. Eu gosto dessa forma aqui, está tudo organizado lá, tudo bem organizado no meu computador, e eu vou só fazendo as citações, e quando eu preciso eu vou lá e busco aquela citação. Então, tudo organizado. Então, eu peguei essa citação aí do texto do Norman Gaslin, que trata sobre a questão da ética cristã e coloca a referência lá embaixo. A ética cristã tem a forma de um mandamento divino, um dever ético, é algo que nós temos de fazer, é uma prescrição divina. É claro que os imperativos éticos que Deus dá estão alinhados com o seu caráter moral imutável. Então, eu achei importante essa citação, essa ideia, e cito. E lá embaixo também, aqui nessa parte aqui, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, essa obra, local da obra onde você pegou essa obra, no caso aqui, é da minha biblioteca aqui, particular, tá certo? Então, isso é um formato de citação. Pode ter outros formatos, mas, no geral, você coloca entre aspas e aí você cita. Um exemplo de fichamento de texto. Peguei essa obra aí, né, desse escritor Eric Fromm, Os Dilemas Humanos na Sociedade Moderna, interessante, né? Ele tem uma concepção marxista, mas tem umas ideias interessantes. Referenciei Eric Fromm, Os Dilemas Humanos na Sociedade Moderna, primeira edição, Goiânia, edições Delp, né, 2020. Aí eu extraí aí um conceito, uma ideia textual desta obra. E aí está na minha biblioteca. Bom, isso aqui é um fichamento de texto. Pode ser um fichamento de um comentário, certo? E por aí vai. Exemplo de fichamento bibliográfico. Eu peguei essa obra aí, ó, que na verdade é essa obra aqui. Esse livro muito bom, certo? Toda a Vida, de Stanley Grace e Roger. Quem precisa de teologia? Um convite ao estudo sobre Deus e sua relação com o ser humano. São Paulo, Toda a Vida, 2002. Aí eu, por exemplo, na página 3, o autor diz que a teologia é qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que aponte para Deus. Já, por exemplo, o autor na página 18 cita a máxima de Anselmo que diz: creio para poder entender. Então, creu primeiro para depois entender. Então, eu vou pegando vários textos desta obra. E
pode ser a obra toda. E eu vou citando, buscando, achei interessante, certo? E aí a obra está localizada na minha biblioteca. Então, era isso que eu queria trazer, esses 3 tipos de citação: citação, aliás, fichamento de citação, fichamento bibliográfico, CBR e fichamento de resumo, citação bibliográfica e de resumo, ok? Então, até a próxima.